Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, esse mês o tema do programa é o direito que nós temos de ocupar espaços físicos e decisórios, certo? Vocês já viram aí nos outros quadros muitas coisas. Já viram os espaços públicos que a gente tem na cidade e que a gente pode e deve ocupar. Já viram a importância da gente ter espaço em que podemos nos colocar, opinar e tomar decisões coletivas, certo? Bom, aqui no nosso quadro Arte como Experiência, nós vamos conhecer e conversar um pouquinho sobre um tipo de arte que faz uma intervenção nos espaços da cidade, nas ruas, no espaço urbano. Uma arte que vai ocupar esses espaços. O ano passado, a gente já viu algumas instalações ou intervenções artísticas urbanas aqui no nosso quadro. Vocês lembram? Vamos lembrar de uma em especial? A intervenção, a instalação, a intervenção artística urbana do artista Eduardo Sur, chamada Pets. Lembraram? Bom, garrafas PETs gigantes ao longo do rio. Para quê? Para denunciar, não é, gente? A questão da poluição, a questão do nosso consumo, a nossa relação com a natureza, que está cada vez aí mais sendo deteriorada, certo? Bem, essa obra ocupou um espaço físico público e, apesar de não ter um poder de decisão, sem dúvida nenhuma fez muita gente e muita autoridade refletir sobre o assunto, não é? E falando mais sobre intervenções artísticas urbanas na rua, na cidade, que podem aí gerar alguma ação de transformação, eu vou trazer para vocês já uma ação chamada Curativos Urbanos. Um grupo de pessoas começou a colocar curativos grandes, assim, coloridos, nos espaços, nas calçadas que tinham buracos ou que estavam já bem deterioradas. Um tipo de denúncia também, não é? E esse grupo conta que já aconteceu algumas vezes deles colocarem o curativo lá no buraco da calçada e depois de um tempo voltarem até o lugar e a calçada ter sido reformada, as autoridades terem arrumado aquele buraco. Olhem só como a arte, ocupando espaços, pode ter um poder transformador, certo? E pensando aí no seu bairro, será que teria alguma coisa que você gostaria de denunciar por meio da arte, por meio de uma intervenção artística urbana? Interessante pensar, não é? Mas por enquanto não é isso que eu vou propor para vocês, tá bom? Eu separei algumas intervenções bastante especiais, que assim como curativos urbanos, provocam através do afeto, do carinho. Então eu trouxe para vocês, para esse fim de ano, um pouquinho de carinho pra gente. Vamos ver? Intervenção Liberte Seus Sonhos. Intervenção realizada na cidade do Rio de Janeiro, em que toda uma parede foi pintada com espaços para que as pessoas pudessem passar por ali e escrever os sonhos delas. Olhem só quantos sonhos compartilhados. Muito legal, não é? E aqui a intervenção curativos urbanos que eu comentei com vocês, colocando curativos em calçadas com buracos, calçadas deterioradas da cidade. Olhem só, um curativo desse tamanho chama muita atenção, não é verdade?
E aqui a intervenção Aqui Bate um Coração. Nessa intervenção, o grupo saiu distribuindo corações pelas cidades afora, nas estátuas e nas esculturas. Eles se perguntaram assim: como anda a vida das pessoas na cidade? Existe amor nas cidades? E olhem só, uma pequena ação muda muito, não é? E aqui a intervenção a Mortifixe. Nessa intervenção, qualquer pessoa que estivesse passando por ali poderia parar, escrever um bilhete, uma mensagem de amor e pegar também uma mensagem de amor. Assim, no meio do dia, do nada, de surpresa, receber uma mensagem de amor e escrever uma mensagem de amor. Que demais, não é? E aí, gostaram? Esses espaços foram bem ocupados, não foram? Que bacana. Liberte seu sonho. Imaginem só ver uma parede inteirinha cheia de sonhos. Enche o coração de esperança, não é? E a Mortifixe. Imagina, no meio do dia, do nada, você pode receber e dar uma mensagem, deixar uma mensagem de amor. E aqui bate um coração. Existe um coração aí? Aí também bate um coração? Existe amor aí? Existe amor na cidade? Que interessante, não é? Ver os coraçõezinhos pelas esculturas na cidade afora. Espero que vocês tenham gostado. E olha, existem outros tipos, muitos outros, de intervenções artísticas urbanas. Existe o teatro de rua, a poesia urbana, o grafite e tantos outros. São sempre intervenções que acontecem na rua e que convidam as pessoas a participarem ou a apreciarem, mas sempre promovendo ali alguma reflexão, algum pensamento sobre alguma questão. Muito bem, então, como a gente não pode ainda ganhar as ruas, eu queria propor a vocês que se inspirassem nessas intervenções de afeto e pensassem aí numa pessoa muito especial que você gostaria de surpreender. Aí eu gostaria que vocês pensassem num lugar em que você realmente ia surpreender essa pessoa, que essa pessoa não ia esperar, que naquele lugar, naquele momento, teria uma coisa para ela. Que coisa? Um pedacinho de afeto. Mas o que é um pedacinho de afeto, Ângela? Bom, você que vai escolher o que vai ser esse pedacinho de afeto. Pode ser um bilhete, um desenho, uma flor, uma música, o que você quiser. Mas você vai escolher com bastante carinho, pensando numa pessoa especial, ou alguém que mora com você, ou alguém lá na sua escola. E vai pensar no lugar onde você vai colocar esse pedacinho de afeto para surpreender aquela pessoa. Como as intervenções artísticas urbanas surpreendem quem passa por elas, certo? Então vamos lá, vamos encher as pessoas de carinho, tá bom? E depois, se vocês puderem, tirem uma foto e compartilhem com a gente. Peçam para um adulto compartilhar nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa, hashtag Arte como Experiência. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos ocupar cada vez mais e mais espaços com nossa arte, com nossa alegria, com nossos questionamentos, tá bom? Um grande beijo, cheio de carinho e até a próxima. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a sua escola. Mas antes de eu entrar nesse assunto de escola, eu quero brincar com vocês.
E nós vamos brincar da seguinte maneira: eu vou fazer umas perguntinhas agora, só que as respostas só virão no final do programa. Tudo bem? Então vamos lá. Já que estamos falando dos espaços, que tal uma brincadeira sobre espaços? Você pode separar aí um papel e uma caneta, um lápis, uma lapiseira, uma canetinha, qualquer coisa que tiver na sua casa, para você escrever as respostas. Tudo bem? Então, vamos lá! Preparados e preparadas para começar o nosso jogo? Vamos começar! Qual espaço que você vai para fazer descobertas, ampliar o seu conhecimento e que começa com a letra E? Um espaço que você vai para descobrir coisas, para interagir com pessoas que começa com a letra E. Pense e escreva. Vamos para a próxima carta. Espaço que as pessoas costumam ir para conhecer e interagir com animais de forma segura e começa com a letra Z. Um espaço que as pessoas costumam ir para conhecer e interagir com os animais de forma segura e começa com a letra Z. Vamos para a nossa próxima carta. Espaço ao ar livre com área verde que as pessoas costumam ir para ter momentos de lazer e começa com a letra P. Mas preste atenção, esse espaço com a letra P tem 5 letras. Próxima carta. Espaço que as pessoas costumam ir quando estão doentes e começa com a letra H. Um espaço que as pessoas costumam ir quando estão doentes e começa com a letra H. Escreva o seu palpite. Próxima carta. Espaço que geralmente os motoristas costumam ir para abastecer automóveis e começa com a letra P. Que espaço os motoristas vão para abastecer os automóveis e começa com a letra P? Eu vou dar um tempinho para você escrever, mas se eu estiver indo muito rápido, pause esse vídeo e depois coloque para reproduzir. Próxima carta e a última. Espaço que as pessoas costumam ir para comprar frutas, verduras e legumes frescos e começa com a letra F. Um espaço que as pessoas costumam ir para comprar frutas, verduras e legumes frescos que começam com a letra F. Lembra que falamos de ocupar os espaços? Pois bem, a sua escola ela é um espaço muito legal, é um espaço de descobertas, é um espaço de brincadeira, é um espaço de leitura, é um espaço de troca. Mas sabe o que eu quero propor para você? Que você olhe os espaços da sua escola e veja todo o entorno, veja as salas de aula, o parque, se tiver parque, e as outras áreas. Se você não estiver frequentando a sua escola pessoalmente, você pode lembrar de como ela é e até mesmo perguntar para os amigos que estão indo se aqueles espaços continuam os mesmos. Bom, por que eu estou pedindo tudo isso? Porque eu quero que você sonhe, tenha ideias sobre o que você pode propor para que a sua escola fique ainda melhor. Eu conheço uma escola
que teve melhorias por conta de alguns sonhadores por aí. Conheça essa experiência. Que tal pensar na escola dos sonhos? Algumas turminhas dos quartos e dos quintos anos da EPG Manuel Bandeira no ano de 2016 decidiram repensar os espaços da escola. Conversaram, viram alguns espaços da escola e, nesses sonhos, idealizaram um bosque de leitura. Uma leitura sendo realizada ao ar livre, debaixo da sombra de uma árvore com árvores frutíferas. Será que era possível? Então, analisaram os espaços. E aconteceu. O sonho foi realizado. O bosque de leitura. Veja como era o espaço antes. Era um barranco. Mas graças aos sonhos dos sonhadores e todo o apoio de todos os funcionários e comunidade, foi possível e aí se transformou nesse lindo bosque de leitura. Você já ouviu falar sobre conselho escolar? O conselho escolar busca melhorias para a escola. É uma reunião. Uma definição mais específica sobre isso diz que o conselho escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no interior de uma escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como educandos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa. Será que na sua escola tem um conselho escolar? Procure saber. Falando em ideias, tem uma história que vai contar sobre uma ideia. Mas será que todas as ideias são possíveis de serem realizadas? A gente tem que sonhar bem alto, sonhar bem alto. E depois de sonhar bem alto, nós temos que pensar como será possível realizar esse sonho. Se não é possível realizar da forma como eu desejo, como eu posso adaptar esse sonho? Nossa, será que você já pensou em alguma coisa muito legal para sua escola? Vamos acompanhar primeiro essa história que se chama A Assembleia dos Ratos. Antes, eu vou explicar para vocês o que é a Assembleia. A Assembleia, ela é muito parecida com algumas reuniões de pessoas ilustres, é o que diz ser a Assembleia. Essas reuniões, elas servem para serem pensados alguns assuntos, muito parecido também com conselhos, com grêmios e assim por diante. Os ratos tinham um probleminha e eles fizeram uma assembleia para resolver esse problema. Veja só. Ela conta história e nunca para de inventar. Vem uma história. Ela conta história e nunca para de inventar. E vem uma história aí. Uau! Vem uma história aí. A Assembleia dos Ratos, fábula de Esopo. Era uma vez uma colônia de ratos que viviam com medo de um gato. Resolveram planejar uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos. No fim, um jovem esperto rato levantou-se e deu uma excelente ideia. Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato e assim, sempre que ele estiver por perto, ouviremos a sineta tocar e poderemos fugir correndo. Todos os ratos bateram palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um velho rato que tinha permanecido calado levantou-se de seu canto e disse: "O plano é inteligente, muito bom. Isso, com certeza, porá fim às nossas preocupações."
Mas só tem uma coisa. Quem vai pendurar a sineta no pescoço do gato? Se lembram que na brincadeira dos espaços eu pedi para vocês anotarem quais eram os espaços que as nossas cartas embaralhadas trouxeram para nós? Então vamos às respostas. Agora vamos às respostas do nosso jogo das cartas embaralhadas. Você lembra? Pegue seu papel. Espaço que as pessoas costumam ir para fazer descobertas e ampliar o conhecimento que começa com a letra E. Você sabe qual é? Se você respondeu escola, parabéns! Escola. Próximo. Qual será o espaço que as pessoas costumam ir para conhecer e interagir com animais de forma segura e começa com a letra Z? Se você respondeu essa palavra enorme chamada zoológico, parabéns! Vamos à próxima? Espaço ao ar livre com área verde que as pessoas costumam ir para ter momentos de lazer e começa com a letra P e tem 5 letras. Que lugar será esse? Eu falei que tem 5 letras porque também tem um outro lugar que começa com a letra P, que tem uma área verde, mas não é desse lugar que eu estou falando. Eu estou falando de um lugar com 5 letrinhas. É a praça. Muito bem, a palavrinha praça está aí na sua frente e ela tem 5 letrinhas. Vamos para o próximo espaço. Espaço que geralmente os motoristas costumam ir para abastecer automóveis e começa com a letra P. Um espaço que geralmente os motoristas costumam ir para abastecer automóveis e começa com a letra P. Que lugar será esse? Será que você errou? Será que você acertou? Tudo bem. O lugar é posto de gasolina. Próximo. Qual o lugar que as pessoas costumam ir quando estão doentes e começa com a letra H? Qual o lugar que as pessoas costumam ir quando estão doentes e começa com a letra H? Hospital. Muito bem. Agora vamos para a nossa última cartinha. Espaço que as pessoas costumam ir para comprar frutas, verduras e legumes frescos e começa com a letra F. Tem outros lugares também que as pessoas podem ir para comprar frutas, verduras e legumes frescos, mas esse lugar em especial começa com a letra F. Que lugar é esse? É a feira! Fique agora com a nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia. Data: 10/11, 10 de novembro. Grave um vídeo ou, se preferir, escreva sugestões de melhoria para a sua escola. Depois, apresente a sua sugestão para a turma, seu professor ou sua professora e também para o grupo gestor da escola, coordenadores e diretores. Se preferir, poste na hashtag Saberes em Casa e marque @portal.se. Eu sinto dizer que o programa Além das Letras chegou ao final. Mas você já sabe o que eu vou dizer? Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos no desafio do dia. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a diferença que nós temos entre um espaço público e um espaço privado. Só que eu já te contei um pouquinho dessa história no programa anterior e eu disse que um espaço público
ele pode ser considerado livre ou restrito. E que, neste caso, mesmo sendo público, nós temos restrições que são aplicadas com relação a esse acesso. Nosso ir e vir, ele não é tão livre assim. Isso precisa ser respeitado. Outra coisa bem importante é que o espaço, por ser público, ele nos oferece gratuitamente vários serviços. Um hospital público, por exemplo, ele coloca à nossa disposição os médicos, os enfermeiros, equipe de limpeza, coloca medicamento, internação. Tudo isso é ofertado para nós de maneira gratuita. É claro que essas pessoas recebem salário para estarem nesses espaços e esses salários, eles são pagos indiretamente aqui por nós. Nós pagamos impostos. Esses impostos geram uma arrecadação para o município. E aí, o município, né? A gente tá um exemplo, tá bom? Que a Pro tá dando aqui para vocês. O município pega no final do mês tudo aquilo que foi arrecadado e repassa para a manutenção desses espaços públicos. Então, nós precisamos, além de usufruir dos nossos direitos nesses espaços, nós precisamos também cuidar para que esses serviços, todos os bens e serviços ofertados, eles possam ser destinados a nós com qualidade. Se eu tenho uma praça perto da minha casa, é minha obrigação conservar esse espaço. Então, eu não posso chegar lá e destruir o que tem nessa praça. Eu não posso jogar quantidade excessiva de lixo, deixar tudo acumular nessa praça. Eu estou prejudicando o meu espaço de lazer. Então, cuidar desses espaços é um dever de todos nós. Assim como é o nosso dever cuidar da nossa escola, manter a nossa escola com qualidade, manter toda a praça, o parque, a praia, seja qual for o espaço, o cuidado dele também depende de nós. Então, não adianta só, no caso que eu exemplifiquei aqui, um hospital, oferecer os serviços, oferecer a mão de obra das pessoas ali para nos atender e a gente não cuidar. Então, pensem nisso, tá bom? Ou eu deixei ontem, não. No último programa, eu deixei também para vocês uma tabela para que vocês pudessem começar a pensar nessas diferenças entre um espaço público e um espaço privado. E no exemplo da tabela, era para vocês investigarem um parque e uma escola, certo? Então, eu fiz uma investigação aqui também. Olha só a minha tabela. Então, na minha tabela, o parque de diversões, que foi o que eu consegui fazer, o outro ainda não terminei, hein? Tá na minha lição de casa aqui. No caso de um parque de diversões que é público, nós não pagamos para entrar. Não tem um ingresso nesse parque. Podemos nos vestir de forma descontraída, podemos entrar e sair desse espaço onde está o parque na hora que nós quisermos. Então, o ir e vir, ele é livre. Agora, olha a comparação que a Pro fez no caso de um parque de diversões aí privado. Nós pagamos para entrar. E se pagamos para entrar, ficamos sujeitos às regras do local. O nosso ir e vir não é livre. Se eu entrei, paguei o ingresso, saí, depois eu não posso voltar, senão vou ter que pagar de novo. Podemos também ter que aguardar em filas para brincar. Pagamos ingressos muitas vezes para usufruirmos do brinquedo daquele parque. Então, viu só como nós temos diferença com relação às regras e ao comportamento nesses espaços? Então, vamos investigar um pouquinho mais dessas diferenças. Anotem aí o nosso tema e a data de hoje. Pro, você
você já falou sobre o comportamento nos diferentes espaços. Eu anotei o tema aqui e, de novo, você vai falar sobre comportamento nos diferentes espaços? Vou sim, senhores, mas é de um espaço diferente e que cresce cada vez mais. Um espaço que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa segurança, com a nossa privacidade. Então, vamos falar sobre ele hoje e no nosso próximo encontro, exatamente pelos cuidados que nós devemos ter. Esse comportamento, ele não está presente apenas quando nós falamos de um espaço público ou privado, onde nós estamos fisicamente nesses espaços. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do espaço virtual. Esse que está nos conectando aqui nesse exato momento. A Pro gravou o vídeo na minha casa. Esse vídeo passou por uma super equipe de edição que organiza todas as bagunças que a Pro faz por aqui. E depois ele é disponibilizado para vocês pela internet. A internet é um ambiente virtual, é um dos, tá? Porque não é só os sites de compartilhamento de ideias que caracterizam esse ambiente virtual. Vocês ficaram, por exemplo, durante o período mais crítico da pandemia, em aulas que estavam sendo compartilhadas de maneira remota. Os professores buscaram aí diferentes formas de se conectarem com vocês, usando aplicativos diversos aí para garantir as aulas online. Então, tem um outro espaço virtual. Então, nesse espaço virtual, as pessoas acham que tudo é livre, que você pode falar o que bem quer, que você pode fazer o que bem quer e que está tudo certo. E eu vou dizer para vocês, meus amores, não está, não. Nós precisamos ter muito cuidado com tudo que acontece no ambiente virtual. Nós precisamos analisar com muito cuidado tudo que nós fazemos. Eu sei que a maioria de vocês gosta muito de alguns aplicativos que existem por aí de dancinhas, de vídeos curtinhos, né? E aí passa horas e horas e horas vendo o que as pessoas postam, né, a respeito de vários assuntos. Esses vídeos, eles criam um movimento de influenciadores digitais. Só que nós precisamos ter muito cuidado e sermos muito críticos quando nós escolhemos assistir um vídeo, seja ele qual for. Porque essa influência, ela precisa ser uma influência positiva para a minha vida. E eu preciso ter muita clareza que tudo aquilo que eu falo no ambiente virtual, ele é ou ele pode caracterizar crimes virtuais ou crimes digitais. Então, eu não posso chegar na internet ou em qualquer ambiente virtual e xingar alguém, ser preconceituoso com alguém. Isso não pode acontecer, porque a pessoa que se sentir ofendida, ela tem o direito de se defender. E existem leis hoje que protegem essas pessoas que são vítimas de crimes digitais. Vocês, cada um de vocês, precisa ter cuidado com as pessoas que vocês seguem, com as pessoas que vocês curtem as informações. Cuidado com as redes sociais, porque elas não são autorizadas para menores de 18 anos, exatamente porque entende-se que todo o conteúdo que está em circulação ali, ele não tem um filtro. Ele não tem restrição. A restrição, o filtro e essa conscientização, ela precisa estar em cada um de nós.
Eu preciso olhar para aquele conteúdo e saber que aquilo não é para mim, não é para minha idade, ou não é compatível com aquilo que eu acredito, com a educação que a minha família me dá. E isso, amores, independe da idade que nós temos, viu? Porque a Pro já passou dos 18 anos faz um tempinho, e mesmo assim, quando eu busco alguma informação em ambientes virtuais, eu tenho critérios, porque eu não posso simplesmente seguir e compartilhar a ideia de alguém se ela não for verdadeira. A quantidade de fake news que nós temos por aí é muito grande. Vocês sabem o que significa essa palavrinha? Fake news? Ah, Pro, é fake. Se é fake, não é fato. Se não é fato, é mentira. Só que a velocidade que essas informações são compartilhadas, amores, é tão grande que aí, depois que alastrou a mentira, igual um telefone sem fio, né? Alastrou a mentira, todo mundo já está na boca do povo, e aí o que está sendo compartilhado é um monte de coisa que não é legal. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes de seguirmos, né, no próximo programa, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Percebam que eu coloquei uma tabela para vocês falarem de comportamentos. Hoje tem uma pesquisa, uma coisa bem rápida, e tudo isso nós vamos juntar no nosso desafio da semana, tá bom? A Pro quer que vocês pesquisem o que significa, olha só, vai aparecer aqui na sua tela. Algoritmo. Isso mesmo. O que é um algoritmo de busca? Então, pesquisem essa informação, que no nosso próximo programa nós vamos conversar a respeito dela. E aí vocês vão entender como que muitas vezes as nossas informações, elas não estão seguras. Infelizmente. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando preenchemos um dado, quando preenchemos uma informação, quando preenchemos um cadastro em qualquer lugar, quando colocamos na internet a senha de um cartão, por exemplo. Então, existem muitas coisas acontecendo nesse ambiente virtual e que caracterizam crimes digitais. Temos, então, as fake news, que eu acabei de dizer para vocês o que é. E temos também, turminha, a questão do cyberbullying, que é o bullying feito nesses ambientes virtuais. Aí as pessoas podem pensar assim, mas tá lá no ambiente digital, tá tudo certo. Tá tudo certo para quem? Para quem provocou o bullying ou para quem recebeu? Será que o sentimento da pessoa que recebe uma violência digital é legal? Será que ela vai se sentir bem? Você gostaria de ser ofendido, mesmo sendo no ambiente virtual? Ninguém gosta de ser ofendido presencialmente e da mesma forma, amores, no ambiente virtual. Então, esse nosso comportamento lá do espaço público, do espaço privado, ele também deve estar presente no ambiente virtual. Eu preciso ter clareza que as minhas ações, elas podem afetar a vida de outras pessoas de uma maneira muito ruim, de uma maneira muito negativa, entristecer muito essas pessoas. Então, sempre pensem que eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Uma palavrinha que você coloca ali, que para você pode ser normal, afeta e afeta muito as outras pessoas. Então, hoje, nós temos grupos especializados em crimes virtuais, em crimes digitais. Locais onde nós podemos denunciar qualquer tipo de crime.
virtual, ofensas, comentários. Se eu sou maior de idade, então eu posso ter as minhas redes sociais. Se eu postar uma foto, alguém acessar essa foto, ela, por descuido meu, ela ficou pública. Eu não deixei ela privada só para os meus amigos acessarem e verem as fotos, tá? Que isso daí já é uma regra muito importante para quem usa redes sociais. Então, eu esqueci, deixei a foto pública. Aí uma pessoa vai lá e comenta aquela foto. E nesse comentário, ela coloca alguma coisa que é ofensiva. Ela está cometendo um crime digital. E dependendo do que ela escrever na minha foto, eu posso denunciá-la. Eu tenho toda essa rede de apoio hoje que cuida só de crimes digitais, de crimes virtuais. Então, o nosso comportamento, mesmo no ambiente virtual, ele precisa ser um comportamento bacana, um comportamento amistoso, um comportamento educado, respeitoso. Então, guarda isso que a Pro está dizendo para vocês hoje. Eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Se eu não quero ser xingado, se eu não quero ser ofendida, eu também não posso ofender e desrespeitar ninguém. Tá bom? Então, hoje fica aqui uma proposta só de investigação que vai nos ajudar no desafio da sexta-feira. Pesquisar o que significa algoritmo de busca. Certo? Sexta-feira eu conto mais para vocês sobre tudo isso. Tchau, tchau!